Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda, de Língua Portuguesa, e nós vamos dar início agora à nossa unidade 2 da apostila, tá bom? Espero que vocês estejam bem e que vocês consigam acompanhar essa aula direitinho. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre o editorial. Ah, professora, eu nunca ouvi falar de um editorial, então calma que eu já vou explicar para você o que é, tá? Antes de fazermos a leitura sobre o editorial, vamos olhar esse gráfico. Olha lá. Esse gráfico, né, tá escrito aí, o Brasil tem mais de 140 milhões de eleitores que devem ir às urnas em 2014. 55% tem idade entre 16 e 34 anos, é um público, né, que costuma se manifestar por rede social. E o restante, ou seja, os outros 45%, têm idades entre 36, né? 35 e 79 anos, né? Então são os mais velhos, ou seja, a maioria aí é de gente jovem, tá? A maior parte dos eleitores são jovens. Bom, vamos lá. Primeira pergunta: o que o gráfico representa? Bom, o gráfico representa, em porcentagem, a divisão de idades dos eleitores do Brasil, tá? Então, o gráfico representa, em porcentagem, a divisão da idade, né, dos eleitores do Brasil. Exercício 2, gente. De acordo com o gráfico, o qual representa dados sobre as eleições presidenciais de 2014, quem representa a maioria? Ou seja, qual desses dois lados aí do gráfico é maior, né? O 55% ou o 45%? Gente, com certeza os 55%, né? Que eles são a grande maioria, tá? Então, a maioria portanto, de jovens, né? Com idade entre 16 e 34 anos, tá? A maioria, né? Representa a maioria, os jovens entre 16 e 34 anos. Esse texto, ele faz referência, né, aos manifestos feitos em redes sociais. Ou seja, ele está falando, gente, sobre os jovens que se manifestam nas redes sociais. Qual é a relação, né, disso, ou seja, dessa informação com essa pesquisa? Olha lá, gente, lá embaixo está escrito assim, ó, é o público que costuma se manifestar nas redes sociais, ou seja, a maioria, né, acessa a internet e se manifesta nas redes sociais. Essa maioria também é a maioria que vota, ou seja, a maioria que se manifesta nas redes sociais também corresponde à maioria dos eleitores, ok? Essa perguntinha era um pouquinho mais complicada, né, gente? Aqui vocês tinham que prestar atenção nas duas partes do gráfico, a parte escrita e a parte informativa, tá? Bom, vamos agora para o último exercício. Em sua opinião, qual é o papel do jovem na política brasileira ou dos jovens? Vocês realmente acreditam que o jovem pode mudar a política, né? Eu acredito, professora, porque eu acho que a maioria dos eleitores são jovens e o jovem ele pode mudar o mundo se ele quiser. Ah, eu não acredito, professora. Eu estou muito desacreditado em política. Esse assunto já está muito chato nas redes sociais. Vocês vão colocar, gente, a opinião sincera de vocês, tá? O que você acha? Você acredita por quê? Você não acredita por quê? Tá bom? Bom, nós vamos agora para o momento do texto, em que nós vamos falar sobre jovens que estão cansados desse modo de fazer política. São jovens que querem outro tipo de política, tá? E aí, esse exemplo de texto vai ser um exemplo de um editorial, em que nós estaremos trabalhando o editorial, tá bom? Então, prestem bastante atenção que eu vou ler junto com vocês, ó. Os jovens querem outra política. Para eles, a política tradicional perdeu seu poder de apresentar soluções aos problemas que lhes interessam. Nos idos da década de 1980,
A banda Engenheiros do Havaí dizia assim, em tom de melancolia, que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Essa é uma música bem legal, né, gente? Ela fala sobre a juventude e fala que o jovem está descompromissado com a política, ou seja, o jovem é uma propaganda, é uma banda numa propaganda de refrigerantes, ou seja, podia estar fazendo mil e uma coisa, mas se vendeu, né? Tá pouco engajado. É essa crítica que o Engenheiros do Havaí faz, tá? Não fosse encarada apenas como música para entreter a gurizada, mas como um alerta, a canção do grupo de Humberto Gessinger bem poderia ter se tornado o estopim de um programa de política juvenil para o Brasil. De lá para cá, o cenário ficou ainda mais caído. Em qualquer enquete que se faça, os jovens alegam sua decepção com o país, com a classe política, com a economia. Pudera, está entre eles a maior taxa de desemprego, e é a eles que se impõe um ensino médio incapaz de prepará-los para o mundo do trabalho. Estudos do BID calculam que perto de 70 a cada centenas de brasileiros entre 15 e 19 anos não têm preparo para se manter numa corporação. A tendência de pulverização do engajamento juvenil é mundial. Ou seja, essa tendência que nós estamos observando no Brasil, do jovem não querer participar da política, não é só no Brasil, é no mundo, tá? O reflexo desses números nas urnas é instantâneo. Os brasileiros muito jovens representam a partícula de 0,95% dos 143 milhões de eleitores. Podendo não ir às urnas, não vão. Podendo gazetear, ou seja, burlar, né, o horário eleitoral, gazeteiam. Mais um alerta: negar a política é um jeito juvenil de fazer política. Eis o ponto. Então, na verdade, gente, essa própria negação do jovem, ela quer dizer alguma coisa, né? O que ela quer dizer? É isso que o texto propõe. Os jovens continuam se encantando pela política. A questão é que o fazem à sua maneira, nem sempre verificável. Uma extensa pesquisa sobre a juventude, publicada em 2008 pelo Datafolha, endossava o que os especialistas dizem sobre essa faixa etária. São pessoas em busca de uma experiência. Como os jovens já sabem que não vão salvar a África da pobreza, nem o Oriente Médio dos seus conflitos, procuram o que lhes é possível, ou seja, tocar uma parte do mundo. Daí a preferência por participar de uma religião, de uma ONG, de um projeto social, a se filiar num partido. A lamentar? Não, a considerar. O pesquisador Jean Pisani-Ferry, da ERT de Berlim e da France Stratégie de Paris, está entre os muitos que põem como princípio que os jovens do milênio, como se diz, nasceram e crescem em meio ao medo por um cataclismo ecológico, em países atolados em dívidas públicas e brindados com a possibilidade nefasta de um futuro sem ocupação formal, ou seja, sem emprego, né? Então, o jovem de hoje em dia, ele tem que lidar, gente, com os problemas ambientais, né? Com os países endividados e de brinde ainda tem o desemprego, tá? Eles têm de se virar com altíssimas doses de complexidade. Logo, a terem de tentar explicar o inexplicável, prefere fazer o que podem, nem que seja se reunir e levar agasalhos no asilo. Ou seja, o jovem, quando ele vê que ele não vai mudar o mundo, ele começa a fazer aquilo que ele pode, aquilo que ele consegue, aquilo que está ao alcance dele, tá? Para os jovens, a política tradicional perdeu seu poder de apresentar soluções aos problemas que lhes interessam. A tendência de pulverização do engajamento juvenil é mundial. Uma pesquisa séria do American Press Institute and Associated Press, publicada em 2015, mostrou que 85% dos jovens americanos acompanham o noticiário, a maior parte o faz todos os dias, mas o fazem via redes sociais, debaixo da mediação de seus amigos e grupos de interesse. Empresas, governos, igrejas e escolas precisam entender que não haverá futuro nenhum sem que se fale o idioma da turma mais nova desse grande ginásio universal. Uma política centrada na juventude exige renunciar, por exemplo,
as tecnologias estéreis, ou seja, sem a presença humana, a fomentar espaços de produção cultural juvenil, uma bela lição, por exemplo, das bibliotecas de Bogotá, a colocar os jovens na engrenagem das políticas públicas. Eles não estão mais em um mero período de transição, ficam jovens por mais tempo e definem que tipo de sociedade teremos. A propósito, 60% deles concordam que o país estaria melhor sem os partidos políticos, segundo o levantamento do Data Popular de 2016. Ao mesmo tempo, 70% acreditam que o voto pode transformar o Brasil. Não é contradição, é sinal de que o descasamento entre jovens e o mundo político tem solução. Ou seja, gente, o que esse texto mostra pra gente? Uma contradição? Será? Ao mesmo tempo que o jovem ele não quer participar de partidos políticos, ele acredita no voto. Ou seja, ele acredita no sistema democrático, mas sem os partidos políticos. O que é uma visão muito inovadora, né? Pode ser que surja daí um novo sistema político, certo? O futuro está na mão da juventude, né, gente? Não se esqueçam disso. Vamos então para a próxima página. Ó. O trecho da canção do Humberto Gessinger, quem não escutou essa música, eu sugiro que escute, tá? Procure lá, Engenheiros do Havaí, vocês vão amar. O trecho da canção, então, do Humberto Gessinger, diz o seguinte: a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Com base na leitura do texto, ele pede para a gente interpretar esse trecho e fazer uma relação com o texto, tá? Bom, gente, como eu disse, o fato da juventude ser uma banda numa propaganda de refrigerantes, essa frase é uma frase negativa sobre a juventude, né? Quer dizer assim que a juventude não está preocupada com o futuro, que a juventude não está preocupada com a política. É uma crítica que Humberto Gessinger faz aos jovens da sua época, né? Que é um pouquinho mais antiga do que vocês, da minha época, tá bom? Só que, como a gente viu no texto, isso não é tão simples assim de ser compreendido. Por quê? Os jovens, eles estão sim decepcionados com a política, mas não significa que eles não estão fazendo política. Eles estão fazendo política nas redes sociais, participando de ONGs, né? Então, os jovens fazem política sim hoje, mas fazem de um jeito diferente do que antigamente, tá bom? Exercício 2. De acordo com o texto, por que os jovens entre 15 e 19 anos não têm preparo para se manterem numa corporação? Uma corporação é uma empresa, né? Uma grande empresa. Por que o jovem não tem preparo para se manter numa empresa? Porque o ensino médio ele não prepara para isso, né? Ou ele não preparava. Agora ele está mudando um pouco. Vocês viram que esse ano teve uma mudança lá no ensino médio para pôr integral, né? Para tentar colocar disciplinas de trabalho, né? Na grade horária. Então, planejamento de carreira, certo? Então, tudo isso, gente, é para preparar o jovem para o mundo do trabalho, porque o ensino médio antigo não prepara o jovem, tá? Então, é por isso que eles não estão preparados, ok? Bom, exercício 3. Por que o engajamento dos jovens está sendo pulverizado? Pulverizado quer dizer espalhado, esparramado, né? Porque, gente, os jovens, eles estão se engajando, né, nas questões do país, porém, de uma maneira diferente, né? Então, como ele disse, participando de ONGs, né? Doando agasalhos, né? Ele cita vários exemplos. Os jovens, eles estão sim participando da política, mas não do modo como era feito antigamente, através de partidos políticos e aquelas coisas todas, tá? Bom, com base no texto, como que os jovens encaram a política e de que forma que eles participam dela. Então, dessa forma que eu falei para vocês, né? Os jovens evitam entrar em contato com a política porque estão desapontados, porém, ainda participam de projetos sociais, de ONGs, né? E de outras formas, tá? Então, eles participam de outras formas, ok? Porque estão desapontados, né, gente? Cansados, tá?
Eu acho que isso não é só jovem, gente. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, tá um pouco cansado desse jeito velho de fazer política, tá? Mas essa é uma opinião minha. Observe este trecho. A tendência de pulverização do engajamento juvenil é mundial. Uma pesquisa séria do American Press Institute and the Associated Press, publicada em 2015, mostrou que 85% dos jovens americanos acompanham o noticiário. A maior parte o faz todos os dias, mas fazem via as redes sociais, debaixo da mediação de seus amigos e grupos de interesse. De que maneira, gente, que você acompanha o noticiário? Essa resposta é pessoal. Ah, professor, eu assisto o jornal na televisão. Ah, professor, eu acesso a internet todo dia, eu leio o jornal pela internet, né? É importante participar, gente. Se você não participa de nenhuma forma, pode escrever aqui. Eu não leio de nenhuma forma. Mas saiba que isso vai ser muito prejudicial para o seu futuro, porque é importante que você esteja sabendo do que acontece no mundo, tá? Tudo bem não assistir jornal, eu também não assisto, mas ler revistas e sites de jornais pela internet é importante, tá? Muito bem, pessoal. De acordo com o texto, qual é a solução para que haja uma mudança na realidade política do jovem? Olha, gente, nem sei se vai haver essa mudança, né? Acredito que não. Mas o que seria então necessário caso a gente quisesse uma mudança? As empresas, os governos, as igrejas e as escolas precisam entender que o futuro será inexistente se elas não começarem a falar a mesma linguagem do jovem. E aí sim criar uma política baseada nos interesses da juventude. Então, gente, essas instituições, né, a escola, a igreja, o governo e as empresas, elas precisam atrair os jovens, falando uma linguagem que seja mais próxima deles. É isso que o texto traz pra gente, tá? E eu concordo plenamente. O que você, próxima página, exercício 7, o que você, enquanto jovem, aponta para resolver o problema do engajamento juvenil na política do país? Bom, gente, é importante aqui, essa é uma resposta pessoal, né? Mas é importante que, para que o jovem se engaje mais, a gente crie uma situação melhor de engajamento, né? Então ninguém vai se engajar numa política suja, corrupta, né? Em problemas dessa escala. Então acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma reforma política. Sem uma reforma política, se a gente não criar, gente, um governo com novas regras, né? Isso eu não estou falando de presidência, estou falando de deputados, estou falando de senadores também, tá? Estou falando de todos. Se a gente não desenvolver um jeito honesto de se fazer política, o jovem não vai se engajar, gente, não vai melhorar. Porque ninguém, na verdade, quer se envolver com uma política desonesta, uma política que promete, não cumpre, que rouba, que faz coisas erradas, né? Tá todo mundo cansado dessa corrupção brasileira. Essa que é a verdade, gente, tá? Exercício 8. Você concorda que por meio do voto a realidade política, econômica e social do Brasil pode ser transformada? Tem gente que vai falar não, professor, eu não concordo. Tem gente que vai falar sim, professor, eu concordo. Eu quero argumentos, tá? Eu vou dar o meu argumento, que não precisa ser o mesmo que o seu argumento. Se a gente estivesse na sala, essa seria uma aula de debate, onde a gente ia conversar mesmo, tá? Gente, o Leandro Carnal, que é um pensador, um filósofo contemporâneo, ele fala o seguinte: a democracia, na sua forma mais ridícula, ainda é o melhor dos governos. O que ele está querendo dizer com isso? Não adianta a gente defender ditadura, a gente defender a volta do militarismo, a gente defender a volta da monarquia. Meu Deus, tem gente defendendo a volta da monarquia, acreditem nisso. Não vai resolver, entende? Porque a única maneira de nós transformarmos o mundo é se a gente se transformar. Nenhum país corrupto elege políticos honestos e nenhum país honesto elege políticos corruptos. Então a gente tem que parar com esse jeitinho brasileiro de achar que a gente pode
dar um jeitinho para tudo, porque isso é corrupção. Gente, isso é corrupção. A corrupção no Brasil, ela tá nas menores formas possíveis, tá? Desde do pequeno até o grande, todo mundo no Brasil se acostumou a fazer corrupção, tá? Então, se a gente não pensar sobre isso e não refletir, não vai ser um governante que vai resolver. Eu gosto de dar um exemplo para os meus alunos que a minha professora me deu lá atrás, um dia numa aula de língua portuguesa. Faz tempo, hein? Ela falou o seguinte: o que o governo tem a ver com o chiclete que você cola embaixo da mesa? Isso foi uma pergunta, gente, que me marcou, sabe? O que o governo. Aí eu repito isso para os meus alunos de outra forma. O que o governo tem a ver com o papel que você joga no chão? O que o governo tem a ver com o lixo que você deixa no meio da natureza? Ou com o papelzinho de bala que você não joga no lixo? O governo não tem nada a ver com isso, gente. Pode entrar olha, qualquer um lá para governar. Se a gente não mudar, não começar a entender que eu preciso jogar o papel no lixo, porque essa é uma regra e tem a ver com o bem comum de todos, a gente não vai mudar o mundo. Vocês sabem que eu trabalhei numa escola chinesa durante muito tempo. E vocês sabiam que os orientais, eles não têm faxineira na escola? Gente, isso é uma coisa que para mim foi assustador quando eu descobri isso. Lá no Japão e na China não tem faxineiro na escola. Quando termina a aula, os alunos que estudam em período integral vão limpar a escola. Porque no outro dia eles querem a escola limpa. Ai, professora, mas para que eu vou fazer se eu tenho quem faça? Gente, tá vendo o pensamento do brasileiro? É o bem comum. O que é público no Japão é de todos. O que é público no Brasil é de ninguém. É público, é de ninguém. Posso pichar isso aqui porque é de ninguém. E o pensamento tem que mudar. Não é que é de ninguém, é de todo mundo, é diferente. Tá bom? Então, você concorda que é por meio do voto que a gente muda a realidade política? Também. Não é só através do voto, é através da educação. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.